Olá, povo livre, povo abençoado, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um texto bíblico, uma mensagem que vem edificar as nossas vidas. Eu quero hoje fazer uma leitura um pouco mais extensa aqui da Palavra de Deus, para que venhamos extrair algumas lições para a nossa vida. Mas antes de eu ler aqui o texto, eu quero pedir para você que deixe seu like aí no nosso vídeo, faça um comentário e também faça sua inscrição no nosso canal. Nos ajude a levar esta mensagem a mais pessoas para que elas sejam também edificadas, ok? Dito isso, vamos para o texto. O texto se encontra no livro de Neemias. Eu quero ler com você, se você estiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia, Neemias capítulo 1, e vamos ler junto, acompanhar aí você na sua versão e eu aqui na minha. Diz assim o texto: As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O texto nos traz algumas lições. Primeiro, a preocupação de Neemias. Neemias estava preocupado. Agora, com o que ele estava preocupado? Nós podemos perceber, logo aqui no segundo versículo, que ele pergunta pelo povo, e ele pergunta pela cidade de Jerusalém. Havia uma preocupação de Neemias com relação aos judeus, aos seus irmãos, que ficaram lá em Jerusalém. Parte foi levado cativo e parte ficou em Jerusalém. E ele estava demasiadamente preocupado com o seu povo e com a cidade do Senhor, a cidade do grande rei, Jerusalém. E a lição que eu quero extrair desse primeiro ponto para nós é relacionado à nossa vida cristã, relacionado à nossa conduta para com as pessoas e para com a nossa família também, e principalmente para com a nossa família, para com a nossa casa. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: será que eu tenho me preocupado da maneira correta com a sociedade, com as pessoas que estão perdidas, que ficaram largadas, estão despojadas, que estão no mundo, que não conhecem a Deus, que não conhecem a sua palavra? Será que eu tenho me preocupado? Será que eu tenho me preocupado com a minha família?
com a vida espiritual da minha esposa, dos meus filhos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E olhando para Neemias, mesmo distante, ele estava ali preocupado. Percebe-se pelo texto que a mente dele, o corpo dele estava ali no palácio do rei, mas a mente, o coração estava no povo, nos seus irmãos judeus, seus compatriotas e na cidade do grande rei, em Jerusalém. Pois esses dois representam a identidade de Neemias. Então, que nós possamos, como cristão, estarmos sim preocupados com as pessoas que não conhecem a Deus, que estão no mundo, que foram abandonadas, com a nossa família, para ser luz, ser sal desta terra, para levar a luz a essas pessoas que estão perdidas. Essa deve ser a nossa preocupação. Um segundo ponto que me chama a atenção neste texto é o motivo da oração de Neemias. A resposta do irmão de Neemias, à pergunta de Neemias, à preocupação de Neemias, ela é assustadora. O estado, tanto do povo como da cidade, era um estado lamentável. O povo ali estava desprezado, na miséria, abandonado. A cidade queimada, os muros derribados, as portas queimadas de Jerusalém. A cena, eu imagino, na cabeça de Neemias, era uma cena aterradora. Uma cena de filme de guerra, talvez. E o motivo da oração de Neemias foi justamente esse. A preocupação dele se concretiza na resposta de Hanani. E aí ele olha para essa situação e o estado da cidade e do povo o motiva a orar. Se ele já orava, eu creio, ele passou a orar mais. E aí eu reflito nesse texto e olho para a minha vida, e eu creio que você também deve fazer isso, e olhar para o mundo, olhar para a tua família e analisar e ver qual é o estado que eles estão. Se nós formos sinceros, o estado da sociedade, o estado do mundo, e até mesmo da igreja, hoje é um estado deplorável, medíocre, miserável, espiritualmente falando, moralmente falando. A moralidade, ela hoje é relativa. A espiritualidade tem sido colocada de lado. O povo vive à margem da palavra de Deus. O povo não conhece a Deus. O povo vive uma vida de idolatria, de perversidade, de maldade. Olhe para a sociedade, olhe para a juventude, olhe para as crianças dos dias de hoje. Como as crianças se comportam, é assustador. Ver crianças de 7, 8 anos com palavras torpes nos lábios, palavras que não edificam, palavras que nem eu tenho coragem de falar, porque são abomináveis diante de Deus. Uma sociedade que está com as suas vidas na miséria espiritual. Então, assim, a reflexão que nós temos que fazer é sobre isso. E olhar para a nossa família também, ver como nossas famílias estão, como a minha família está, não deixar elas serem envolvidas por essa ideologia que hoje é pregada por aí, pelos conceitos e filosofias do mundo. Não. Nós temos que olhar e orar, fazer como Neemias, e orar, ser motivo de oração, orar pelas nossas famílias, orar pela sociedade, clamar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia e graça e venha com o seu favor. É isso que nós devemos fazer, seguir o exemplo deste copeiro de Neemias.